Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje a gente vai ter muito assunto para conversar aqui nos estúdios da RCTV, porque a política ferve em todo o Brasil. Um verdadeiro terremoto foi notificado, com abalos sísmicos a partir da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo no Senado, ligadíssimo ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma Rousseff. Logo Delcídio, que assinou, segundo a revista Isto É, que teve a edição antecipada, assinou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República para poder obter a soltura da prisão. E essa delação premiada, ou pelo menos trechos delas, vazaram hoje e repercutiram aqui no Brasil e lá fora. A situação da presidente Dilma, caso sejam confirmados todos os depoimentos de Delcídio, fica muito complicada. Quem também se complica é o ex-presidente Lula e até o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que hoje assumiu a Advocacia Geral da União, uma espécie de advogado-geral do governo Dilma. Vamos começar o programa de hoje com a sessão Vergonha Alheia, porque eu vou pedir desculpa aos telespectadores pela ausência da nossa entrevistada aqui no 27 Segundos, a deputada Estela Bezerra. Pela segunda vez consecutiva, na segunda semana consecutiva, a deputada agendou a entrevista através dos seus assessores, que confirmaram, inclusive, a presença dela à tarde, tanto na quinta-feira passada como hoje, e logo após a confirmação, depois que foi publicado, inclusive, nas redes sociais, houve uma informação via rede social, em conversa privada, de que ela não poderia vir porque estava doente. Já é a segunda vez que nós ficamos aqui sem a presença da deputada Estela Bezerra para conversar com a gente. Mas a gente segue hoje, porque a gente tem muita coisa para falar sobre a prisão de Delcídio, sobre a delação de Delcídio, sobre a movimentação política lá em Brasília. Dilma Magalhães vai participar e também sobre, claro, o que repercutiu hoje na Paraíba, que foi a filiação do deputado Gervásio Maia Filho ao PSB, uma filiação muito comemorada pelos aliados do governador Ricardo Coutinho. Só para a gente continuar ainda com aquela sessão Vergonha Alheia, vamos ver as imagens que chamaram a atenção hoje, o destaque da capa da revista Isto É. Essa revista que teve a edição antecipada. Delcídio conta tudo. Aí abre o jogo em busca de colaboração premiada. Esta é a capa da revista Isto É. Um verdadeiro terremoto, um tsunami, que repercutiu tanto dentro do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, em todas as instâncias do poder. Não se fala de outra coisa no Brasil, a não ser essa delação premiada. Aí eu vou para Brasília, agora ao vivo com Edinho Magalhães, para a gente conversar. Edinho, boa noite. Hoje realmente, quando a gente pensava que já estava esfriando, que já tinha se chegado a quase tudo da Lava Jato, essa delação premiada de Delcídio promete revirar todas as gavetas do Palácio do Planalto. Boa noite, Hermes. Boa noite a toda João Pessoa. É exatamente isso, Hermes. Olha, já se tinha uma certa desconfiança pelas razões as quais o senador Delcídio Amaral, ou ainda senador Delcídio Amaral, tenha saído tão rápido, tão cedo da cadeia, já que foi preso. Alguns outros personagens da Lava Jato estão lá há mais de 6 meses e o senador Delcídio Amaral não completou nem 3 meses na cadeia. Então tudo levava a crer que houve aí a possibilidade de ter realmente havido uma delação premiada. O que não se esperava, Hermes, é que essa suposta delação viesse a público e que ela tivesse um conteúdo
tão devastador como a revista Isto É, de circulação nacional, está revelando agora. O mais incrível não é só o conteúdo e nem somente a forma da delação, porque, de fato, se ela ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, houve realmente um vazamento seletivo de informações para a revista ter publicado conteúdo de parte ou do todo dessa suposta delação do senador Delcídio. Mas o fato é que aqui em Brasília a repercussão já foi imediata e não tem mais como voltar atrás, como apagar, como se fosse, foi uma brincadeira. Não há como mais. As investigações elas tomarão o seu curso, as instituições públicas já estão envolvidas, já estão se manifestando, tomando providências e o que se espera são desdobramentos dentro da Operação Lava Jato, agora com a OAB, com o próprio Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Congresso Nacional, a imprensa, de uma forma geral, se manifestarem e se debruçarem sobre esse conjunto de informações, Hermes. Então, não tem como voltar mais atrás, mesmo que não seja homologada pelo Supremo Tribunal Federal, como se espera que aconteça nos próximos dias aqui em Brasília, Hermes. Bom, Edinho, mexeu, né, com todo mundo, né? Oposição, situação. Os partidos de situação já estão se mobilizando para pedir o impeachment da presidente Dilma. E o que é mais agravante para o Palácio do Planalto, uma importante instituição do país, talvez a mais importante instituição civil do país, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, pediu acesso aos termos, à íntegra da delação premiada e, se confirmados os trechos que estão na Isto É provável que a OAB encabece esse pedido de impeachment. Olha, Hermes, você lembrou muito bem, esse novo presidente da OAB Nacional, que assumiu na semana passada, tomou posse na semana passada, ele já iniciou com um discurso de posse muito diferente do ex-presidente Marcos Vinícius. Ele já veio falando da alta carga tributária, do índice de corrupção, da falta e da falha de credibilidade e de seriedade das autoridades públicas brasileiras. É um presidente completamente com perfil completamente diferente do que vinha tendo a OAB até então. Tanto é que agora ele já pediu por ofício para ter conhecimento da delação premiada, da suposta delação premiada do Delcídio Amaral. A oposição aqui em Brasília se reuniu e quer que todo esse compêndio, todo esse material que a revista antecipou, seja compartilhado não somente, claro, com o TSE, onde corre uma ação de impugnação contra a presidente Dilma, contra o mandato dela, mas também para a futura comissão do impeachment, que está para ser formada agora no mês de março, na Câmara dos Deputados, que vai se debruçar sobre todo esse processo de impeachment. E o deputado Efraim Filho, ele lembrou bem, numa metáfora que ele fez, por analogia, dizendo que o governo parou, que o governo morreu, mas entre a morte e o enterro ainda tem alguns rituais que precisam ser cumpridos e realizados em nível de Brasília para poder acontecer alguma coisa de fato no desdobramento dessas investigações, Hermes. Bom, Edinho, a gente vai ao intervalo e a gente vai continuar conversando sobre essa situação aí em Brasília. Nós vamos trazer também a opinião de Arquimedes de Castro. Tem muita coisa para a gente conversar. Ainda tem a solenidade de filiação do deputado Gervásio Maia. Você vai ver como é que foi essa filiação, a movimentação toda, a repercussão da chegada do deputado à base socialista. Fique ligado, voltamos em seguida. É rapidinho o nosso intervalo. Pois é, a situação lá em Brasília está realmente complicada, não se fala em outra coisa senão a delação premiada de Delcídio do Amaral. O senador Cássio Cunha Lima se posicionou sobre a investigação da oposição na Operação Lava Jato. Essa declaração de Cássio foi antes da Isto É ir para as bancas e para a edição online. Era uma possibilidade que a sociedade brasileira aceite qualquer retrocesso, qualquer tentativa de impedir o prosseguimento da Operação Lava Jato. E para isso, nós da oposição estaremos absolutamente atentos, vigilantes, para reagirmos com a indignação e a força necessária para coibir qualquer tentativa nesse sentido. Está aí o senador Cássio Cunha Lima se posicionando a respeito da Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato que ganha mais força,
tem mais poder de fogo, de detonação, a partir dessas denúncias de Delcídio Amaral. Certamente essa delação premiada levará à detenção de alguns outros personagens que serão investigados a partir de agora. Porque tem muita coisa dessa delação, a revista traz apenas trechos do que seria a delação, lembrando que esse depoimento ainda tem que ser aprovado no Supremo Tribunal Federal, tem que ser recebido oficialmente e aprovado pelo ministro Teori Zavascki, que é o relator dessa matéria do Lava Jato, do processo da Lava Jato, lá no Supremo Tribunal Federal. Vou voltar a Brasília com Edinho Magalhães e com Arquimedes de Castro de Campina Grande, simultaneamente, para a gente conversar mais ainda sobre essa situação. Boa noite, Arquimedes de Castro. A Edinho Magalhães já está comigo desde o primeiro bloco. Vamos aqui repercutir como é essa situação e eu começo por Arquimedes de Castro. Arquimedes, como é que você viu essa bomba hoje no cenário político brasileiro? Boa noite. Batom na cueca, né, Hermes? É o famoso batom na cueca, né? Uhum. Não tem outra explicação, né? Certo. Coisa pegou feio, né, pro Lula, pra Dilma, e já estão aí falando uma piada, não sei se o Edinho já conhece, é a piada do decídio coletivo é a mesma coisa de Delcídio Amaral, não? Hein? Hein, Edinho? Pois é, aqui tá uma repercussão tremenda, né? Delcídio Amaral tá roubando a cena aqui em Brasília com essa suposta delação que ele tem. Mas aqui. ele não era amigo de todo mundo. Líder ele era o cara que mandava em tudo, que falava com você, que falava, porque ele era um cara articulado com a imprensa. Ele falava com Dilma, né? Ele sabe a cor das roupas íntimas de Dilma. Ele sabe o tipo de conhaque que Lula costuma beber. E de repente os caras dizem, não, esse cara, ele é suspeito. Suspeito de quê? Suspeito de ter participado do esquema? Como é esse negócio aí, hein? Fala pra mim, Edinho. Será que o pessoal ainda tem dúvida de que Delcídio Amaral desceu do PT e resolveu entregar o jogo porque viu que não tinha mais o que fazer? Pois é, Arquimedes, um dos primeiros a se afastar, se descolar do Delcídio Amaral foi o presidente do PT, Rui Falcão, que declarou que ele não tem credibilidade, mas até pouco tempo atrás, em novembro do ano passado, ele tinha tanta credibilidade que era o líder do governo no Senado da República. Agora, depois de preso e dessa suposta delação, dessa bomba, ele não tem credibilidade nenhuma. É como o presidente da Câmara falou, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, refresco no dos outros é pimenta, né? Então é complicado essa situação, porque não dá para entender essa posição. Aqui em Brasília, Delcídio Amaral, Arquimedes, está sendo comparado a Roberto Jefferson e a Pedro Collor de Mello. Edinho, me diz uma coisa. Aí em Brasília, a bancada paraibana, ela está assim, votando em Dilma para impeachment ou está votando tá dividida? Como é que está? Eu sinto que tem agora nesse momento político existe uma indefinição muito grande. E aí eu queria saber de você se existe assim na bancada paraibana uma posição pró-Dilma. E quem são os pró-Dilma e quem são os pró-impeachment? Existe sim, Arquimedes. Desde o início. A gente sabe que, por exemplo, o deputado Damião Feliciano, ele é um dos simpatizantes da presidente Dilma. O deputado Aguinaldo Ribeiro é um dos defensores, ele foi ministro da presidente, né? O Luiz Couto nem se fala, que é do PT. Só que essa situação se polarizou no Congresso Nacional devido a rinha, a briga entre o Palácio Planalto e o presidente Eduardo Cunha. Daí você tinha aqueles que defendiam o Eduardo Cunha e aqueles que defendem a presidente Dilma. A questão do impeachment tinha subido no muro, ela tinha sido suspensa, tinha até ficado de lado. Agora, com essas informações da revista Isto É, volta ao status quo antes
e volta-se a falar realmente do impeachment. É preciso saber o que vai acontecer nas próximas semanas para termos uma radiografia mais atualizada dos fatos e como a bancada paraibana vai reagir a tamanha repercussão, Arquimedes. Agora, Delcídio disse que não disse o que disse para Isto É. Você ouviu falar nisso, né? Ele acabou de dizer agora há pouco, né? Botou uma nota dizendo que o que ele não disse que não disse, isso, mas disse que o que disse não disse. Como é isso, hein? Ele não confirma o que teria saído na revista. Ele fala também que não foi ouvido pela jornalista que assina a matéria, não foi procurado por ela, que não conhece os documentos que corroboram com a publicação da revista, por isso que ele não pode falar sobre o que está publicado, que ele não viu esses documentos, e ao mesmo tempo ele não desmente. Quer dizer, eu falei, mas eu falei para a delação premiada, eu não falei para a revista Isto É. Então eu não posso desmentir o que a Isto É está publicando sobre o meu depoimento. Fica uma coisa assim, o dito pelo não dito, o que soa tudo muito estranho, porque a revista, como o Hermes falou, saiu numa edição extraordinária, antecipada, e não teve a homologação do Supremo Tribunal Federal ainda. Pois é, fica aí esse blá 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 para a gente poder saber o que é que vai acontecer. Vamos esperar para a gente ver a reação no Congresso Nacional, né? Hoje foi vamos dizer assim, como todo terremoto, né? Esse foi o abalo mais grave. Aí, sempre depois do terremoto, do abalo mais grave, onde a gente vai contar as vítimas, os corpos, a destruição, vem os outros abalos subsequentes, né? Que podem trazer mais repercussões, alguns deles até mais graves, porque a estrutura já está toda prejudicada. Então, nos próximos dias, certamente isso vai repercutir. Nós estamos numa quinta-feira. Sexta-feira, geralmente, não tem nada em Brasília para acontecer. Mas, diante desses fatos, certamente... Oi. Pois não, Arquimedes? Deixa eu falar uma coisa. É que tem uma lenda no jornalismo brasileiro de que quinta-feira é o dia nacional do furo e da fofoca, né? Toda quinta-feira sai eu não sei se vocês já perceberam isso, eu que sou jornalista há algum tempo já percebi, parece que toda quinta-feira é um negócio assim... Parece uma lenda. Estraga a folga. Estoura uma bomba. Parece que quinta-feira é o dia da bomba. Estraga a folga, né? Estraga a folga do fim de semana do jornalista, né? O jornalista lá em Brasília, tudo preparado para curtir o fim de semana. E aí o chefe de redação liga e diz: epa, você vai ficar de plantão aí no final de semana, viu? Que o negócio tá feio, tá russo aí. Né? Russo não, né? Búlgaro. O negócio tá búlgaro aí. Bom, é isso aí. Mas vamos esperar para ver. Edil, você conversou também com o deputado federal Efraim Filho, não é isso? Conversei, Hermes, e ele tem essa posição, né, como a oposição como um todo aqui no Congresso Nacional, que o governo perde mais credibilidade, perde mais legitimidade, afasta os investidores, aumenta a desconfiança no mercado, a economia só tende a piorar com isso, que o país entra numa espiral de pauta negativa e que agora a presidente Dilma não consegue mais dar a volta por cima. Por exemplo, ela não vai mais conseguir, depois disso, fatalmente, aprovar o ajuste fiscal, a reforma da Previdência, a criação da CPMF e tentar organizar o país para que investidores internacionais acreditem um pouco nos investimentos aqui. Não deverá mais acontecer isso, na opinião do deputado Efraim Filho, que ecoa um pouco a oposição, o que falou a oposição ao longo do dia de hoje aqui no Congresso Nacional. E ele usou um termo muito interessante, Arquimedes. Ele falou agora o seguinte: o governo morreu, mas entre a morte e o enterro tem uma série de rituais que precisam ainda acontecer e passar, como disse bem o Hermes. Depois do terremoto principal tem aqueles abalos periféricos para saber como é que vai ser a acomodação de toda essa repercussão aqui em Brasília. Ok. Pois bem, a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Tem até uma declaração de Efraim Filho sobre a CPI, não é isso, Edinho?
a gente vai trazer também essa declaração de Efraim Filho. Pois bem, vamos ao intervalo, a gente volta com o terceiro bloco do 27 segundos, rapidinho, ainda tem toda a repercussão da solenidade da filiação de Gervásio Maia ao PSB, a gente também repercute isso com Edinho Magalhães e com Arquimedes de Castro. Fique ligado. De volta com 27 segundos pela RCTV, eu vou voltar a conversar com Edinho Magalhães e Arquimedes de Castro, os dois simultaneamente. Arquimedes está em Campina Grande, Edinho Magalhães em Brasília. A gente conversa com eles pela internet, que a gente está repercutindo aqui toda a situação da delação premiada de Delcídio do Amaral, mas também temos a repercussão junto à bancada federal paraibana. O deputado federal Efraim Filho é presidente da CPI dos fundos de pensões. Toda CPI, quando é instalada numa casa legislativa, tem um prazo determinado para a conclusão dos trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado e é o que vai acontecer com a CPI comandada pelo deputado Efraim Filho. As investigações dos desvios acontecidos nos fundos de pensão revelaram a face mais cruel de toda essa lama que o Brasil vive no dia de hoje. Estão roubando dinheiro dos aposentados. Estão colocando em xeque o futuro das pessoas, das famílias. São mais de 500 mil famílias no Brasil que dependem dos recursos dos fundos de pensão. Trabalhadores, beneficiários, viúvas, pensionistas e aposentados. Então, o reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo, se aprofundando nessas investigações, permitiu que a presidência da Câmara dos Deputados aprovasse mais 30 dias de investigação a partir do dia 18 de março, ou seja, iremos até o dia 18 de abril para concluir com quebras de sigilo, com novas oitivas, com explicações sobre um rombo que ultrapassa 40 bilhões de reais e dizer quem está levando lucro em cima do prejuízo dos aposentados brasileiros. Tá aí, gravíssima também essas denúncias, né? Fundo de pensões, outro tema palpitante para ser investigado aí na mira dos investigadores da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, Edinho Arquimedes de Castro. O Efraim Filho está apostando no preto e no vermelho. A gente não sabe se é governo ou oposição. Ele é governo ou oposição, Edinho? Não, Efraim Filho é oposição. E ele joga duro contra o governo e esses desmandos, principalmente nos fundos de pensão, como ele vem fazendo e vem falando em defesa dos aposentados. Que ele disse que esse dinheiro dos aposentados, para quem está em casa poder entender, os servidores públicos da Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Brasil, eles tinham uma parte dos salários mês a mês separada, como se fosse um título de capitalização, um fundo para a sua aposentadoria no final, complementado do INSS. E esse dinheiro, milhões, bilhões de reais ao longo de muitos anos, são utilizados no mercado de capital para poder ampliar o lucro e ampliar esse valor. Mas o governo do PT, pelo que se está investigando, direcionou esses investimentos e fez com que boa parte desses recursos fosse perdidas em investimentos mal feitos, ou sem planejamento, ou sem gerenciamento. Daí, essa denúncia da CPI dos fundos de pensão, que está investigando as responsabilidades e apontando as irregularidades na administração desses fundos de pensão aqui em Brasília. Hermes. Pois é, Edinho, vamos esperar também. É outra investigação palpitante, como eu disse, né? Tem muita coisa para ser investigada no governo federal. Infelizmente, o Brasil para, né? O Brasil hoje está parado, paralisado, estático, em frente às televisões, canais abertos, canais fechados, as análises, os noticiários, para saber finalmente o que é que está acontecendo com esse país. Cada vez se espanta com mais lamaçal. Eu sei! Manda aí. Manda, Arquimedes. Eu sei o que está acontecendo nesse país. Diga lá. É o seguinte, nós estamos há 3 mandatos, né, no 4º mandato de um mesmo partido político, não de um partido político, mas de uma coalizão de partidos políticos. E esse modelo de coalizão de partidos políticos, no pluripartidarismo brasileiro, acabou por se exaurir, né? Você tem interesses muito difusos, e eu vou até fazer aqui uma defesa não autorizada da presidente Dilma Rousseff. Fazer aqui
o advogado do diabo, viu, Edinho? A Dilma, ela entrou nessa de gaiata no navio, né? Porque ela é uma petista revolucionária. Revolucionária, né? Petista, originalmente do PDT, né? Mas depois para o PT. E uma mulher que cuidou da contabilidade da resistência armada, do movimento revolucionário, né? MR8, né? Val Palmares, né? Val Palmares. E ela entra nessa agora de fazer coalizão política com partidos, e eu vejo uma inabilidade política da presidente Dilma extraordinária. Tudo que ela faz politicamente, na minha opinião, dá errado. Não é porque ela não saiba o que está fazendo, mas é porque ela não tem a mínima experiência no que está fazendo. E maus conselheiros. É a prova inequívoca de que toda vez que se elege um poste, né, foi o caso de Dilma era uma pessoa absolutamente inexpressiva, né, ministro das Minas e Energia. Você sabe qual é o nome do ministro das Minas e Energia, Jedinho? Diga aí, quem é? Hoje, atualmente? Não, pode dizer você. São 39 ministros. Você quer que a gente fique sabendo de todos eles ao mesmo tempo? Você percebeu que Minas e Energia é uma coisa assim inexpressiva. E de repente a pessoa se transforma em presidente da República? Tem uma coisa aí por trás, né? Tem uma organização partidária por trás. Eu tenho a impressão que a gente precisa pensar o Brasil de outra maneira. Estou aqui fazendo uma proposta pública, né, nesse espaço que Hermes de Luna dá gentilmente para a gente, viu, Adriano? Para dar minha opinião política. Eu acho que o Brasil precisa pensar, né, politicamente diferente. Agora deixa eu dizer... olhar para as pessoas como pessoas políticas, né? E parar de olhar para as pessoas como se fossem marionetes. Você tem que olhar para o indivíduo como um indivíduo político. Eu sou um indivíduo político. Eu não posso dizer que eu não sou político. Eu sou jornalista, mas eu também sou político. Agora deixa eu colocar uma situação para vocês. Hermes atua politicamente, né? As pessoas que estão controlando aqui, botando a coisa no ar, também pensam politicamente. A gente não pode olhar para as pessoas como se elas não tivessem opinião política. E a Dilma foi eleita, né, presidente da República, sem que ninguém analisasse qual é a opinião política dela. E a opinião política dela, viu, Hermes, totalmente diferente do PMDB, é totalmente diferente do PP, é totalmente diferente de todos os partidos que apoiam o governo. Não é não, Edinho? Olha, Arquimedes, eu fico com a oposição. Eu acho que as pessoas têm que se indignar e se manifestar. E uma oportunidade para isso é agora, o próximo dia 13. As pessoas nas ruas darão o tom da mudança necessária que o país precisa. Se ficarem em casa, se não forem para a rua, ela continua no poder. Eu acho que esse movimento... É o que tem que ser feito. É o que se espera que se faça nos próximos dias aqui em todo o país, aliás, em todo o Brasil. Esse movimento do dia 13, ele vai engrossar o caldo, né, com essa situação aí, que isso deve render até lá, né? Todas essas denúncias devem ser esticadas até lá. Vai render muito, vai engrossar o caldo. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte, tem a história do Blumay também, né? O pecuarista, agropecuarista Blumay, amiguíssimo de Lula, que estava por trás de bancar a fuga de Severo, né? Que, segundo a Isto É, foi citado como um consigliere. O que é isso, consigliere? É um termo italiano para definir conselheiro. Para quem assistiu o Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão, lembra do consigliere, que era o conselheiro do chefe da máfia, do Poderoso Chefão. Então, ele é tratado como um consigliere pelo Delcídio do Amaral nessa delação premiada. Dom Corleone, né? Então, vai ainda complicar ainda mais. Só para constar para os dois, viu? O nome do ministro de Minas e Energia é Eduardo Braga. Acabei de ver aqui no Google. Achamos o ministro. Acabei de ver no Google. Tá ok?
Eduardo Salve, Braga. Google. Tivemos um problema aí com o sinal de Edinho. Pois bem, também teve reunião da bancada federal paraibana. Vamos falar de alguma coisa boa lá em Brasília, né? Reunião da bancada federal paraibana para destravar alguns projetos da Paraíba. O senador Raimundo Lira falou sobre o trabalho em busca de recursos para as obras importantes aqui no estado. A duplicação da BR-230 entre Campina Grande e a Farinha, ou então a Praça do Meio do Mundo, como gostamos de chamar. É o trecho mais importante, mais crítico da BR-230. Portanto, é uma obra importante, os recursos estão assegurados. Eu coloquei 165 milhões de reais com essa dotação na qualidade de relator do Ministério dos Transportes. A bancada federal paraibana está engajada na luta para trazer uma unidade da rede SARA para João Pessoa. Coordenador da bancada é o deputado federal Benjamin Maranhão, do Solidariedade, e ele falou também sobre esse tema. Os parlamentares sempre apoiaram o Hospital SARA através de emendas, porque atende aos pacientes paraibanos, e agora nós estamos lutando para que haja essa contrapartida de se instalar uma unidade no estado da Paraíba, em João Pessoa, para atender não só a Paraíba, mas os estados vizinhos, inclusive o Rio Grande do Norte, parte de Pernambuco. É a nossa vontade de fazer isso. Teve essa reunião ontem da bancada federal, nós vamos continuar acompanhando, vamos trazer Edinho Magalhães e Arquimedes de Castro para a conclusão aí dos comentários, das análises e também a repercussão toda, a cobertura da solenidade de filiação do deputado Gervásio Maia Filho ao PSB. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho o nosso intervalo, vamos para o quarto e último bloco do 27 segundos. Estamos de volta com o 27 segundos pela RCTV, quarto e último bloco do programa. Deixa eu repetir aqui, estava agendada a entrevista com a deputada Estela Bezerra, a assessoria tinha confirmado, infelizmente, no início da noite, desmarcaram a entrevista, alegando que a deputada teve problemas de saúde. Esta já é a segunda vez que acontece isso, e a outra foi na semana passada. Infelizmente, ficamos aqui sem as declarações e a entrevista da deputada estadual Estela Bezerra, do PSB, com quem a gente ia repercutir toda a filiação de Gervásio Maia e também as declarações da líder da bancada da minoria, Camila Toscano, de oposição, que foi entrevistada aqui ontem, que também teceu comentários críticos a respeito da gestão do governador Ricardo Coutinho. Ficamos sem o outro lado da moeda, infelizmente não por nossa vontade. Bom, vamos falar da filiação de Gervásio Filho. Ele deixou o PMDB na manhã de hoje e formalizou a filiação ao PSB do governador Ricardo Coutinho. O deputado estadual disse que será o próximo, o deputado estadual que será o próximo presidente da Assembleia Legislativa, ainda apresentou o nome de políticos de várias regiões do estado que mudam de legenda junto com ele. Com o auditório da Associação Paraibana de Imprensa lotado de militantes do Partido Socialista Brasileiro, o deputado Gervásio Maia assinou a ficha de filiação ao PSB e falou sobre os motivos que o fizeram deixar o PMDB. A minha desfiliação ao PMDB, que se deu na manhã de hoje, ela foi pensada, e digo a vocês, ocorreu com muita tranquilidade. Fiz com muita segurança, porque eu sabia que da forma como as coisas estavam sendo tratadas, o que estava prevalecendo eram aqueles que não tinham a identificação ideológica com o partido. Na troca de partido, Gervásio também anunciou uma lista de políticos de várias cidades do interior que o acompanharam na decisão de deixar o PMDB pelo Partido Socialista. No município de Bahia, o vereador Ori deixou o PMDB ainda no ano passado. Em Belém do Brejo do Cruz, o meu amigo, que aliás foi o primeiro discurso, na minha primeira eleição, na nossa primeira eleição. Ao lado de muitos amigos, Germano me lançou candidato a deputado estadual no ano de 2002 e ali está Germano, também se filiando na condição de prefeito constitucional, Ricardo, ao nosso partido, o PSB. Seja muito bem-vindo, Germano, muito obrigado pela confiança de sempre. O nosso grupo de Bonito de Santa Fé, a prefeita Alderi, estamos irmanados com o PSD e lá nós teremos, com o apoio da prefeita, a candidatura de Chico Pereira pelo PSB também.
O presidente municipal do PSB de João Pessoa disse que, além de reforçar o partido na campanha deste ano, Gervásio Maia é uma semente plantada para as eleições de 2018 para governador do estado. Há alguma possibilidade de mudança na candidatura do PSB para esse ano com a chegada de Gervásio? Não, de forma alguma. A candidatura de João Azevedo é a nossa definição já e já estamos na rua com a campanha. Gervásio seria um vice ou o vice vai vir de outro partido? Gervásio é uma pessoa importante, mas ele tem outros projetos para o estado da Paraíba, principalmente na eleição das suas bases eleitorais. O governador Ricardo Coutinho, principal liderança do PSB no estado, reforçou a projeção do nome de Gervásio para as próximas eleições. O que está acontecendo aqui hoje é, além desse impacto no presente, é uma grande construção para o futuro. Nós estamos olhando lá na frente, nós estamos construindo condições para que a forma de governar, o modelo de governar, ele possa se espalhar, meu caro Adriano, não só pelas cidades, pelas melhores e maiores cidades, como Campina Grande. Eu sei disso, que você está pronto. Mas ele possa se espalhar também para voos muito mais altos. Bom, e logo na chegada à sede da Associação Paraibana de Imprensa, os jornalistas cercaram Gervásio Maia. Ele falou sobre a trajetória do pai enquanto secretário do governo de Ricardo Coutinho na Prefeitura de João Pessoa. Uma gestão muito comprometida com a Paraíba. Diga-se de passagem, nós vivemos isso ainda quando meu pai era vivo, na condição de secretário de Finanças. Muita coisa boa foi construída na capital naquela época, através do PSB. E agora, na condição, logo mais, de filiado ao PSB, eu estarei dando a minha contribuição também na condição de membro do partido. O governador Ricardo Coutinho disse que a expressão de Gervásio na capital também vem somar-se com a candidatura de João Azevedo. Gervásio tem tradição dentro de João Pessoa, é um deputado com forte inserção, acompanha todos os acontecimentos dentro da nossa cidade e é claro que influencia, né? Além de reforçar os atributos de um candidato que nos honra, como é João Azevedo. Os jornalistas questionaram o governador sobre as críticas do deputado Manuel Júnior a essa aliança de Gervásio com o PSB. O deputado Manuel Júnior disse que o PSB não tem democracia e que Gervásio estaria dando um tiro no pé, governador. Eu acho que a da democracia desse deputado deve ser a democracia de Eduardo Cunha. Edivaldo Rosas, presidente estadual do PSB, também se posicionou quanto ao discurso de Manuel Júnior. Atuava na militância conosco há muito tempo, então não é tiro no pé não, Geraldo. Você está vindo com um partido que mais cresceu na história do Brasil, é um partido que sempre respeitou. Você está vindo para casa, você está saindo de uma casa, você está vindo para uma casa que é verdadeiramente sua e respeita. Já o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, teceu vários elogios a Gervásio e disse que essas adesões vão levar o PSB a ser o maior partido do Nordeste. Traz, além da sua experiência como político tarimbado, pelas tradições familiares da família Maia, traz também a sua força política. E com toda certeza o PSB cresce a partir de hoje com a chegada do nosso Gervásio Maia. A partir das eleições municipais desse ano, vamos sair dela com o maior partido do estado e que, quem sabe, o maior partido do Nordeste, né? Acreditamos que a partir das eleições municipais desse ano, o PSB paraibano será o maior partido do Nordeste, dentro dessa região nordestina. Estamos trabalhando nesse sentido. Bom, vamos voltar a conversar com Edil Magalhães e Arquimedes de Castro, para a gente repercutir aí essa chegada de Gervásio Maia também um pouquinho, né? Falar com Arquimedes. Arquimedes, sem dúvida nenhuma, um peso político muito importante para o PSB, né? O Gervásio só errou a camisa, né? Ele devia ter levado uma camisa laranja, né? Não, era uma listrinha. Essa camisa era a que ele já usava. Não combinou muito bem, você não acha, não? É maldade sua. A camisa tem umas listras laranja também, não é só uma listra preto e branco, não. Tem uma listra laranja também, embaixo da preta.
Não, é vermelho, preto e branco. Não, não, é laranja. As cores do PMDB. É laranja. O PMDB não saiu de Gervásio. Gervásio saiu do PMDB, mas o PMDB não saiu de Gervásio. Hein? Eu vou pedir para frisarem aqui a imagem de Gervásio Filho para você ver que é laranja, viu? É a imagem aí que está no seu monitor. É laranja? É laranja sim. Eu estava lá, eu vi. Edinho Magalhães? Era vermelho. Edinho Magalhães, o pessoal aqui está animado, né? Está querendo construir aí o maior partido do Nordeste, o PSB, né? O PSB também ganhou muito espaço nacionalmente, né, Edinho? Mas está tem um pedaço com Dilma, um pedaço contra Dilma, né? Exatamente, Hermes. O PSB está dividido, né? A parte da bancada quer ficar contra a presidente Dilma nesse momento de fragilidade e outra parte, como os governadores, por exemplo, apoiam a presidente. Na verdade, eles querem ajudar a presidente para serem ajudados. Independente de quem fosse o presidente ou a presidente da República, eu acho que os governadores teriam essa tendência para ajudar a quem pode ajudá-los no momento de cofres secos e vacas magras. Bom, por falar em cofres secos, Arquimedes, os servidores, aqueles que estavam ocupando o plenário da Assembleia Legislativa, voltaram hoje à Assembleia, mas para a sala do presidente e foram recebidos pelo secretário de Finanças e Planejamento, Tássio Randel Pessoa, para discutir com eles a situação salarial, né? E que principalmente eles pedem a retirada de pauta da MP 242, a medida provisória que congela salários, vencimentos, gratificações e adia a database dos servidores estaduais. Essa reunião aconteceu hoje, nós anunciamos aqui no 27 Segundos que ela seria entre os representantes dos servidores e do governo do estado para discutir toda essa situação e ficou definido que vai ser instalada uma mesa permanente de negociações. Nós ouvimos o presidente do Fórum dos Servidores e o secretário Tássio Pessoa. Propusemos que a gente sente todos nós, governo, servidores, através do fórum, e que a gente encontre essas saídas para essa crise, porque tanto sofre o governo, como sofre os servidores e a própria população. Então, colocamos bem claro, formar essas comissões, modificando a medida, na tentativa de modificar a medida provisória no que diz respeito às progressões e promoções, porque isso daí já está no plano de cargos e carreiras das categorias, está no orçamento, não tem o que falar, ele vai levar isso para o governador, e eu acho que o mais importante disso tudo é essa mesa de negociação permanente com o Fórum dos Servidores para encontrar essas saídas, discutir números e quem sabe até proposta mesmo do secretário, discutir LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ou seja, eu acho que vai ser bem ampla essa discussão dentro dessa mesa de negociações. Nós iniciamos uma reunião que foi bastante produtiva, na perspectiva de que haja o diálogo. Eu apresentei de forma muito transparente a situação econômica do Estado dentro desse contexto nacional, muito transparente mesmo, e externei qual foi o motivador da MP 242. Eles externaram a posição deles e os pontos que podem avançar na discussão, quais sejam. A medida provisória traz uma suspensão ad eterno, até que haja uma melhora, mas não estabelece quando há a possibilidade de avaliação. Esse é um ponto que eles estão levantando. Então, vamos trabalhar em uma perspectiva temporal. Eu vou levar isso para que o governador estabeleça se é possível ou se não é possível essa possibilidade. Um outro ponto é a construção, a manutenção de um canal permanente de diálogo. Eu me comprometi pessoalmente a estabelecer esse canal e nós vamos estar nos reunindo, se for necessário, mensalmente, ou enfim, um diálogo aberto. E terceiro ponto, levar para o governador a possibilidade dele retirar da MP a paralisação das progressões. Também vai ser avaliado e é necessário que haja uma quantificação e identifique-se o impacto financeiro. Tá aí, essa reunião importantíssima. Arquimedes de Castro, parece que andou, né? A coisa andou. Saímos daquele impasse sobre a votação da MP. Agora vamos ver também se a Assembleia vota na próxima semana, né? Porque o presidente Adriano Galdino disse que vai colocar na pauta de votação já na próxima semana, mas está estabelecida aí uma mesa de negociação permanente. E para tirar a prova dos setes Arquimedes, eu vou mostrar agora a camisa de Gervásio Maia para você e para Edinho Magalhães. Olha aí a camisa frisada, preste atenção, são faixas na horizontal preta, aliás, laranja, preta e brancas.
Pode olhar, laranjas, pretas e brancas as faixas da camisa do deputado Gervásio Maia Filho. Satisfeito, convencido, Arquimedes? Não, tá mais para vermelho do que para laranja. Aí, meu amigo, esse é um problema. Tá que tá mais para vermelho e preto do que para laranja, ó. Tá mais ou menos assim, Hermes, ó, tá vendo? Ó? É o que o Arquimedes está dizendo, olha. É por isso que Gervásio não usaria uma camisa vermelha e preta, né? Ele tem que entrar num time vitorioso. Entendeu, né? Pois bem, aí chegamos ao final do 27 segundos. Arquimedes de Castro, boa noite. Campina Grande já está se preparando para o maior São João do mundo, né? Bom, perdemos aí o contato. Perdemos o contato no finalzinho. Deixa eu dizer uma coisa a respeito da defesa dos servidores do Estado da Paraíba. Pois não. É que eu acho que eles deviam ter aumento, viu? Sim. E essa historinha de ser socialista, ter um governo socialista e não ter aumento para os servidores públicos de acordo com a inflação, eu acho isso uma injustiça. Então, tira o S de socialista e põe o S, sei lá, de acordo com as circunstâncias. Ok. Valeu, Arquimedes. Boa noite. Até amanhã. Edinho Magalhães, você estará em João Pessoa, né, no final de semana. Boa noite. Boa noite, Hermes. Eu só queria finalizar lembrando que esse país tem que ser passado a limpo e que se investigue tudo sobre todos, seja através de denúncia anônima, delação premiada ou qualquer outra forma de denúncia que possa ser feita para se investigar. E para concluir aqui um lembrete de uma piada repetida, né, mas que vem caindo bem aqui como uma luva, da colega Adriana Bezerra, que matar uma pessoa é um homicídio, matar a si mesmo, a si próprio, é um suicídio. Matar um povo é genocídio, mas matar um governo somente o deucídio. Boa. Valeu, Edinho, valeu, Arquimedes, até amanhã. Chegamos ao final do 27 segundos desta quinta-feira. Você fica agora com o Vida Retada. José Vieira Neto, Roberta Formiga vão trazer aí as paisagens de toda a Paraíba, do exterior, do Nordeste brasileiro. Você fica agora nessa verdadeira aula de turismo. Fique ligado na RCTV, do seu jeito para você. Até lá.